Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 1. Capítulo 10. Crescimento atrofiado. Agora eu já tinha 7 anos. Minhas duas irmãzinhas, Nona e Aisha, estavam crescendo bem rápido. Elas choravam quando faziam xixi, choravam quando faziam cocô, choravam quando ficavam chateadas com alguma coisa e choravam quando não estavam chateadas com nada. Choravam de noite, choravam de manhã e, quando ficava de tarde, soltavam alguns lamentos particularmente cheios de energia. Em pouco tempo, Paul e Zenith ficaram a ponto de um colapso nervoso em conjunto. A única que se manteve calma foi Lilia. Veja! Disse ela, cuidando habilmente das duas garotas, conforme como costumava fazer. Agora sim, isso que é criar uma criança. As coisas com o jovem Rudeus foram fáceis demais. Aquilo dificilmente poderia ser chamado de uma verdadeira criação de filho. No meu caso, eu já estava acostumado com bebês chorões, graças ao meu irmão mais novo da minha antiga vida, por isso não fiquei tão incomodado. E, não que queira me gabar, mas tinha experiência em cuidar de bebês, mais uma vez, graças ao meu irmão, então trocava as fraldas bem rápido e ajudava a lavar as roupas e com a limpeza. Paul me observava sempre, parecendo bastante envergonhado de si mesmo. Assim como um japonês nascido antes da Segunda Guerra Mundial, não sabia como fazer nada dentro de casa. Claro, suas habilidades com a espada eram incríveis, e as pessoas da cidade o estimavam, mas ele era um homem com apenas metade do que precisava para ser um pai. E esta já era a sua segunda vez. Minha nossa! Paul podia até ter agido como um lixo humano, mas uma coisa poderia dizer, ele era bom com uma espada. Essas eram as suas habilidades. Estilo Deus da Espada, avançado. Estilo Deus da Água, avançado. Estilo Deus do Norte, avançado. Sim. Avançado nas 3 escolas. Colocando isso de forma simples, era dito que seriam necessários 10 anos de dedicação exclusiva para alcançar o nível avançado de uma única escola. Comparando isso com o Kendo, era algo girando em torno do 4º ou 5º Dan. O nível intermediário estava entre o 1º e o 3º, e era o nível em que alguém seria considerado um cavaleiro de pleno direito. Para alcançar o nível santo, seria necessária a habilidade equivalente ao 6º Dan ou até superior, mas isso não vem ao caso. Resumindo, Paul possuía habilidades equivalentes a alguém que chegou ao 4º Dan em Kendo, Judô e Karatê, e desistiu de tudo antes de finalizar seu treinamento. Ele era um fracasso como adulto, mas em termo de força, era um homem realmente durão. Além disso, para alguém de apenas 20 e poucos anos, tinha uma experiência de combate real assustadora. Essa experiência o tornou astuto e pragmático. Era algo intuitivo, então eu mal conseguia entender metade das coisas sobre isso, mas podia dizer que ele era um verdadeiro desafio. Nos meus 2 anos de treinamento com Paul, sequer havia saído do nível iniciante. Talvez isso pudesse mudar após meu físico se desenvolver em mais alguns anos, mas, por enquanto, não conseguia me ver o derrotando. Mesmo se usasse toda a minha sorte de feitiços e tentasse todos os truques sujos que conseguisse, a vitória não parecia estar ao meu alcance. Eu já tinha visto ele lutando com monstros antes. Na verdade, era mais preciso dizer que Paul me deixou ver. Após receber alguns relatos de que monstros apareceram, me arrastou para que pudesse dar assistência à distância, me dizendo que ver uma batalha é uma ótima experiência. E vou ser bem sincero aqui, aquilo foi incrível pra caralho. Paul enfrentou 4 monstros. 3 eram o que chamamos de cães de assalto, monstros do tipo canino que se moviam como dobermanos adestrados. O 4º era um monstro suíno bípede com 4 braços, conhecido como javali exterminador. O javali apareceu de dentro da floresta com 3 cães seguindo. Paul lidou com todos sem grandes dificuldades, decapitando praticamente todos com um único golpe. E vou repetir, aquilo foi incrível pra caralho. Seu estilo de luta tinha uma certa beleza, seguia um ritmo misterioso que fazia o coração de qualquer um disparar, mas ainda deixava todos à vontade enquanto assistiam. Não havia um jeito bom de explicar, mas se fosse para resumir em uma palavra, diria que tinha carisma. O estilo de luta de Paul esbanjava carisma. Ele ganhou a absoluta confiança de todos os homens sob seu comando, conquistando o coração de Zenith e despertando a luxúria de Lilia, e até mesmo alimentando as paixões da senhora Eto. Era o cara mais desejável de toda a vila. Deixando o carisma de lado, fiquei grato por tê-lo por perto, por ter alguém mais poderoso do que eu por perto. Se ele não estivesse ali, poderia acabar crescendo e me tornando um punk arrogante. Ficaria convencido com minha habilidade mágica e desafiaria alguns monstros para uma luta e, incapaz de lidar com uma matilha de cães de assalto, acabaria sendo rasgado em pedacinhos. E se os monstros não fizessem isso, as pessoas fariam. Se deixasse minhas habilidades subirem a cabeça, definitivamente acabaria comprando alguma briga que não poderia vencer.
Essa era uma história bem comum, e eu também mereceria caso acontecesse. Os espadachins deste mundo tinham habilidades além das quais eu estava acostumado. Eles podiam correr em uma velocidade próxima a 50 km por hora, e seus reflexos e capacidade de rastrear movimentos eram bastante impressionantes. Graças à existência da magia de cura, a morte por lesões era algo que poderia ser evitado, então praticavam para matar os inimigos com um único golpe. Em um mundo onde monstros existem, até que fazia sentido que as pessoas fossem tão poderosas. Ainda assim, mesmo Paul, sendo tão incrível, estava apenas no nível avançado. Havia muitas pessoas acima dele na estrutura de classificação oficial. E havia indivíduos e monstros mundialmente famosos por aí, alguns que ele não poderia derrotar, mesmo se tivesse ajuda. Afinal, sempre existirá um peixe maior que o outro. Fiquei grato por ele me ensinar a empunhar uma espada. Fora isso, porém, não era um bom pai. Era mais como um medalhista de ouro olímpico que também foi condenado por algum crime. Um dia estava em minha prática de espadas com Paul, assim como sempre costumava fazer. Mais uma vez poderia dizer que não o venceria naquele dia. Eu provavelmente também não o venceria no dia seguinte. Ultimamente, não sentia que estava melhorando. Ainda assim, se não fizesse nada, definitivamente não iria melhorar. Além disso, mesmo que não estivesse tendo aquela sensação de melhora, meu corpo ainda estava internalizando a prática. Digo, tinha que estar, não? Enquanto eu refletia sobre isso, Paul rompeu com o silêncio. A propósito, Rude, disse, como se de repente estivesse lembrando de algo. Sobre a escola, e então parou. Não, você provavelmente não vai precisar disso. Deixa para lá. Vamos voltar ao que estávamos fazendo. E então voltou a posicionar sua espada de treino, como se nada tivesse acontecido. Eu não deixaria isso de lado. Como assim, escola? Perguntei. Existe uma instituição educacional em Roa, na capital de Fitoa, onde ensinam coisas como ler e escrever, aritmética, história, etiqueta e coisas do tipo. Já ouvi falar sobre isso. Normalmente começam a frequentá-la com a sua idade, mas, será que você precisa? Você já sabe ler, escrever e somar, não? Bem, sim. Deixei todos pensarem que foi Roxy quem me ensinou aritmética. Com duas novas garotinhas, a situação financeira em casa ficou bastante apertada e, com o Zenith constantemente sofrendo para calcular nossas contas, resolvi ajudar, para o choque de todos. Parecia que haveria outro alvoroço com aquele papo de eu ser um gênio, então soltei o nome de Roxy em algum momento para evitar qualquer problema. E, cara, se isso fizesse a estima por ela aumentar, melhor ainda. Mas ainda estou interessado em estudar, falei. Lá vai ter um monte de crianças da minha idade, não? Talvez eu consiga fazer alguns amigos. Paul engoliu em seco, como se estivesse com um nó na garganta. Digo, aquele lugar não é tudo de bom. A etiqueta é só baboseira inútil, aprender história não vai te ajudar em nada e você com certeza vai ser intimidado. Um monte de pirralhos nobres com certeza estará lá, e ficam irritadinhos sempre que não conseguem ser o número 1. Com um garoto como você por lá, provavelmente vão fazer uma quadrilha para pegar no seu pé. Meu pai era um marquês, e como você tem uma posição ainda mais baixa do que a minha, será visto como um simples ninguém. O resumo de Paul pareceu até uma experiência pessoal. Ele fugiu de casa porque ficou desgostoso com a rigidez de seu pai e com toda aquela nobreza corrupta. Etiqueta e história eram algo inevitável para se aprender quando sendo um nobre assurano adequado, então ele devia ter achado que eram matérias difíceis de suportar. Uma inconfundível tensão preencheu o ar entre nós enquanto conversávamos. Sério? Perguntei. Pensei que as mulheres nobres tinham filhas bonitas. Deixe-me impedi-lo aí mesmo. Filhas de nobres camuflam o rosto com maquiagem, fazem penteados exagerados e cheiram a perfume. Digo, claro, algumas praticam com a espada, mas a maior parte mantém o corpo escondido sob espartilhos, e você não consegue ver a coisa real enquanto elas não tiram a roupa. Seu pai foi enganado muitas vezes por causa disso. Paul falou tudo isso enquanto mantinha um olhar distante. Ugh! E lá ia ele novamente. Que pedaço de merda! Então talvez eu não vá à escola, disse. Ainda havia muito que queria ensinar para Sylphie, para começo de conversa. E teria que ser louco para querer frequentar um lugar onde sabia que com certeza seria intimidado. Não fui um recluso por quase 20 anos só por frescura. Bem dito, disse Paul, se você sentir vontade de estudar, pode se tornar um aventureiro e desbravar alguns labirintos. Um aventureiro? Sim. Ir para labirintos é ótimo. As mulheres não usam maquiagem, então você pode logo dizer se são bonitas ou não. E sejam espadachins, soldadas ou magas, todas mantêm uma ótima forma.
Certo, deixando isso tudo de lado, com base no que li, os labirintos eram um tipo de monstros por si só. Eles começavam como simples cavernas, mas eram alterados pelo acúmulo de energia mágica, transformando-se em labirintos. Na parte mais profunda deles havia um cristal mágico que poderia ser considerado a fonte de energia, protegido por um chefão que seria o guardião. O cristal mágico servia como isca, exalando sempre uma energia poderosa e atrativa. Os monstros eram atraídos por ele e entravam no labirinto, onde eram vítimas de armadilhas, morriam de fome ou eram mortos pelo chefão, e então o lugar absorvia a essência mágica dos monstros mortos. Entretanto, os labirintos recém-formados geralmente tinham seus cristais mágicos devorados pelos monstros, ou acontecia de ele quebrar durante um colapso da caverna. Ouvi que alguns tinham finais tão dramáticos que fazia com que parecessem criaturas vivas. Mas monstros não eram as únicas coisas atraídas por esses cristais mágicos. Humanos também achavam eles tentadores. Os cristais poderiam ser usados como catalisadores para determinados feitiços, e tinham um preço bastante alto também. O preço subia dependendo do tamanho, mas mesmo um pequeno renderia o bastante para alguém viver um ano inteiro levando uma vida fácil. Enquanto esses cristais mágicos eram os únicos tesouros com os quais os monstros se importavam, não era o mesmo caso para os humanos. Com o passar do tempo, o equipamento que fora usado pelos monstros e aventureiros devorados pelo labirinto seria imbuído de energia mágica. E então tornavam-se um novo tipo de isca, itens mágicos. Os itens mágicos não eram como os instrumentos mágicos, já que podiam ser usados sem precisar da energia mágica do usuário. A maioria deles, entretanto, não possuía habilidades úteis, quase todos tinham poderes que não passavam de lixo. Ainda assim, havia uma chance de, no meio de tudo, encontrar algo que daria ao usuário algo como habilidades de um mago de nível santo. Itens assim eram vendidos por uma fortuna e as pessoas se enfiavam em labirintos sonhando com dinheiro fácil. A maior parte morria antes de conquistar algo que prestasse, entretanto, suas mortes alimentavam o labirinto, já que ele tomava suas essências mágicas e a usava para crescer mais e mais. Era assim que os labirintos mais antigos chegaram a ter suas partes mais profundas repletas de tesouros. O labirinto mais antigo e profundo conhecido era chamado de Cova do Deus Dragão, localizado aos pés do sagrado Monte Prantodrago, na Cordilheira Vermelho. Pelo que li, já existia há pelo menos 10.000 anos, e estimava-se que possuía cerca de 1.500 andares. Pelo visto, aquela masmorra colossal estava conectada a um buraco no pico do próprio Monte Prantodrago. Ao pular para dentro dele, presumivelmente mergulharia até o andar mais profundo, mas ninguém que tentou isso conseguiu retornar. Aquele buraco não era uma cratera vulcânica ou coisa do tipo. O próprio labirinto criou para devorar dragões vermelhos. Quando algum sobrevoava o local, a cova o sugava. Não havia muitas provas para apoiar esse mito em particular. Mas não seria algo surpreendente, já que a cova era um monstro verdadeiramente ancestral. Quanto aos labirintos mais desafiantes, havia o lugar apropriadamente chamado de Inferno, localizado no continente divino, e a Caverna do Diabo, que ficava no meio do mar Ringus. Ambos eram brutalmente difíceis de se chegar, o que significava que seria quase impossível conseguir mais suprimentos após chegar nos locais. Dadas as enormes profundidades, e também o fato de não haver tempo suficiente para exploração, acabaram ganhando a reputação de serem os testes mais difíceis que um aventureiro poderia enfrentar. Essa era basicamente toda a extensão do meu conhecimento sobre esse tópico no momento. Eu já li um pouco sobre labirintos. Os Três Espadachins e o Labirinto, né? Explorar uma masmorra lendária como aquela é um bom meio para colocar seu nome nos livros de história. Já pensou em fazer uma tentativa pessoalmente? Os Três Espadachins e o Labirinto era o conto de 3 jovens guerreiros brilhantes que viriam a ser conhecidos como Deus da Espada, Deus da Água e Deus do Norte. O livro começava com o encontro inicial e os seguia através de uma série de reviravoltas que os levaram a desafiar um enorme labirinto juntos. Passaram por muitos confrontos, deram muitas risadas e criaram laços ao longo do caminho, além de terem acontecido algumas despedidas dolorosas. No final, naturalmente, alcançaram o objetivo e triunfaram. O labirinto daquele livro só tinha cerca de 100 andares, mas já era complicado bastante. Mas aquilo não é só uma história? Não. Dizem que os 3 grandes estilos que passamos ao longo das gerações nasceram dentro daquele labirinto. Sério? Mas se aqueles caras eram espadachins de classe divina, e passaram por tantos problemas, acho que eu não duraria 5 minutos naquele lugar. Ei, eu costumava entrar em labirintos o tempo todo, sabia? Você se sairia bem. Paul começou a contar a história de um jovem homem Oni que se uniu a um grupo de guerreiros humanos para entrar em um labirinto repleto de homens-peixe, e sua eventual vitória à custa da vida de vários camaradas.
Antes que eu tivesse tempo para processar isso, ele passou para a história de um mago incompetente que acidentalmente caiu em um labirinto, juntou-se a um grupo que perdeu o mago e descobriu seus talentos latentes enquanto envolvido pelo calor da batalha. Parecia que ele sempre esteve ansioso por essa conversa. Parando para pensar nisso. Paul queria que eu fosse um espadachim, não é? Acho que seu plano era me encher de histórias de aventura e deixar minha cabeça lotada de sonhos com labirintos e de batalhas dramáticas. Eu não diria que não tinha interesse, especialmente quando se tratando dos labirintos. Mas, no geral, pareciam ser perigosos demais. Por um lado, as pessoas daquele livro tinham a tendência de alcançar seus objetivos de forma bem abrupta. Os 3 espadachins não eram os únicos personagens, claro, mas foram os únicos sobreviventes da expedição. Um de seus aliados foi queimado no meio de uma conversa, atingido por uma bola de fogo que apareceu do nada. Outro caiu por um buraco no chão e sumiu. Ah, e também houve aquele outro cara que foi cortado no meio na mesma hora que colocou a cabeça para fora de seu esconderijo. Até guerreiros fortes o bastante para derrotar monstros assustadores foram mortos por armadilhas no instante em que se descuidaram um pouco. Sendo os protagonistas e tudo mais, os 3 heróis passaram dos obstáculos ilesos, mas eu duvidava que um cara desajeitado feito eu pudesse lidar com isso. Afinal de contas, eu era do tipo distraído. O que achou? Ir para aventuras parece ser bem divertido, não acha? Ah, você não deve estar falando sério. Por que eu me colocaria em situações de alto risco, de propósito, só para ter algumas emoções? Uma vida descontraída cercada de mulheres, assim como a de Paul, parecia muito mais atrativa. Acho que estou mais inclinado a passar a vida correndo atrás de rabos de saias. Ou, acho que você realmente é meu filho. Sendo sincero, eu gostaria de construir um pequeno harém, assim como meu querido pai. Sério? Mas é melhor pensar em perseguir uma saia de cada vez, pelo menos por enquanto. Paul apontou para trás, sorrindo. Eu me virei para ficar cara a cara com uma Sylphie muito mal-humorada. Que timing perfeito, seu idiota. Recentemente passei muito tempo no meu quarto, com Sylphie, conduzindo-a nos conceitos básicos de matemáticas e ciências. Parecia ser o modo mais fácil de ajudá-la a entender como os feitiços silenciosos realmente funcionavam, tudo detalhadamente. Infelizmente, na minha outra vida, saí da escola após chegar ao ensino médio. Embora tenha tecnicamente sido aprovado apenas para uma escola de idiotas, eu desisti quase na mesma hora. Assim sendo, havia um limite real para o quanto poderia ensinar. O aprendizado baseado em livros não era tudo, claro, mas eu estava começando a ficar com raiva de mim mesmo por não ter levado meus estudos mais a sério. A essa altura, Sylphie já tinha dominado o básico da leitura e escrita, e aprenderá a lidar com multiplicação até mesmo de números de 2 dígitos. A tabela de horários era meio puxada, mas a garota claramente não era nenhuma idiota. Provavelmente também aprenderia divisão muito em breve. Eu também estava ensinando algumas ciências básicas, junto com a magia. Por que a água se transforma em vapor quando é aquecida? Bom, a água já se dissolve naturalmente e vira ar, mas precisa de um pouco de calor para isso. Então, quanto mais quente fica, mais rápido ela se dissolve. Estávamos estudando o ciclo de evaporação, condensação e sublimação. Pelo olhar no rosto de Sylphie, ficou claro que ela realmente não entendia o que eu queria dizer. Ainda assim, provou que aprendia tudo muito rápido. Provavelmente porque sempre prestava muita atenção e se esforçava ao máximo. Uhum. Basicamente, qualquer coisa derrete se você esquentar o bastante, certo? E se esfriar de novo, volta a ficar sólido. Eu não era professor nem nada do tipo, então isso era o melhor que poderia fazer. Sylphie era mais inteligente do que eu, de qualquer forma. Ela provavelmente tentaria algumas coisas por si só até que tudo começasse a fazer sentido. Graças à magia, realmente não seriam necessárias ferramentas para a maioria dos experimentos. Qualquer coisa pode derreter? Até coisas como pedras? Sim. Mas vai precisar de um calor bem intenso. Você pode derreter uma, Rude? Claro. Mas não é como se já tivesse tentado. E mais, quando eu começava a me concentrar de verdade, agora poderia meio que distinguir os diferentes elementos no ar ao meu redor. Provavelmente poderia apenas bombear oxigênio e hidrogênio em uma rocha até que ela derretesse. Aliás, também existia um feitiço chamado Veio de Magma, que permitia criar uma erupção espontânea de lava. Achei que devia ser uma mistura entre magia da terra e de fogo, mas estava classificado como um feitiço de fogo de nível avançado. Gostavam de dividir as coisas direitinho em disciplinas diferentes por aqui, mas no final estava tudo interrelacionado.
E colocar mais poder mágico nos feitiços não era a única maneira de torná-los mais fortes. Manipular gases combustíveis, por exemplo, poderia produzir calor intenso com muito mais eficácia. Eu já tinha descoberto esse tanto até agora. Mas não muito além disso. Minha habilidade como mago não melhorou desde que Roxy partiu. Só acabei encontrando algumas formas para combinar meus feitiços atuais, usá-los com mais eficiência e aumentar seu poder fazendo alguns ajustes científicos. À primeira vista, provavelmente parecia que eu estava ficando mais forte, mas parecia que chegará a um beco sem saída. Dado meu nível de conhecimento, talvez nunca conseguiria fazer algo mais desafiador do que aquilo que já poderia. Na minha outra vida, era fácil encontrar todo tipo de informação que precisava na internet, mas não havia algo tão conveniente assim neste mundo. Talvez realmente precisasse de alguém para me ensinar. 1. Escola, em. Roxy mencionara que as escolas mágicas tendiam a ter regras e padrões muito rígidos, mas talvez eu pudesse encontrar um meio de entrar em uma. Você vai para uma escola, Rude? Pelo visto acabei pensando em voz alta. Sylphie virou-se para olhar para mim, demonstrando uma expressão ansiosa no rosto. Um movimento deixou seus cabelos verde-esmeralda balançarem levemente. Ela tinha deixado eles crescerem um pouco nos últimos tempos, provavelmente porque eu continuava casualmente sugerindo para fazer isso, mais ou menos uma vez por mês. No momento, estava bem curtinho, mas já dava para ver alguns cachos reagindo a cada movimento de sua cabeça. Logo chegaríamos ao ponto de poder amarrá-lo em um rabo de cavalo. Não, não estou. Meu pai disse que eu seria intimidado o tempo todo e que não aprenderia nada. Mas você começou a agir meio estranho de novo. Espera, sério? Isso era novidade para mim. Estraguei tudo de novo? E estava me esforçando tanto para atuar como alguém totalmente distraído quanto a tudo que estava ao redor. Sou meio estranho desde que era um bebê, de acordo com meus pais. Eu estava tentando usar isso como uma piada, mas Sylphie franziu a testa e balançou a cabeça. Não é disso que estou falando. Parece que você anda meio triste. Ah. Ufa. Eu estava preocupado em ter feito algo para voltar a aborrecê-la, mas, pelo visto, ela estava preocupada comigo. Bem, recentemente não consegui fazer muito progresso, sabe? Não estou melhorando nem com magia nem com espada. Mas você já é incrível, Rude. Para minha idade, talvez sim. É verdade que provavelmente não existissem muitas crianças no meu nível neste mundo. Mas, dito isso, eu ainda não havia conquistado nada. Minha habilidade com magia era parcialmente graças às minhas lembranças da vida anterior, e parte do meu avanço inicial com o lançamento de feitiços silenciosos se devia a isso. Esses fatores me deram uma enorme vantagem sobre a maioria das pessoas. Mas agora que cheguei ao impedimento, não consegui encontrar nenhum caminho. O fato de ainda ter 34 anos de vida desperdiçada também não era mais de muita ajuda. Seria fácil me xingar por não ter estudado quando tive a chance, mas o que foi feito, foi feito. E, claro, alguns fatos do meu velho mundo não seriam necessariamente aplicados a este, de qualquer forma. Este lugar tinha seu próprio conjunto de regras que eu precisava desvendar. Não poderia confiar nas minhas velhas memórias para sempre. Magia era a lei fundamental daqui. E para entender isso, precisaria compreender este mundo. Ainda assim, acho que já está na hora de dar o próximo passo adiante, sabe? Sylphie estava melhorando sua magia constantemente, e ficava mais esperta a cada dia que se passava. Observar seu progresso estava começando a fazer eu me sentir meio patético. Comparado a ela, não estava fazendo nada além de ver o tempo passar. No momento, eu ainda podia meio que me considerar o protagonista dessa história, mas a menos que movesse meu traseiro arrogante, essa garota algum dia me colocaria para comer poeira. Franzindo o senho, Sylphie me pressionou ainda mais. Você vai a algum lugar? Bem, talvez, respondi. Meu pai disse que eu deveria tentar explorar alguns labirintos, e não há muito que eu possa fazer aqui na vila, provavelmente vou acabar indo para uma escola ou vou fazer algumas coisas de aventureiros, acho. Falei bem casualmente, sem nem pensar muito. Mas, por alguma razão. Não, não! Gritou Sylphie, jogando os braços ao meu redor. Oh! O que é isso, hein? Chegou a hora de uma cena de confissão. Mas, enquanto esse pensamento corria por minha mente, percebi que ela estava tremendo. Sylphiette? Não, 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 não! A garota estava me apertando com tanta força que ficou difícil até respirar. Não tendo certeza de como reagir, fiquei em silêncio por um momento. Não, não vá, Rude. Pelo visto, tendo interpretado tudo de modo negativo, Sylphie começou a chorar. Seus ombrinhos estremeceram,
e ela enterrou o rosto no meu peito. Hein? Sério? O que está havendo aqui? Por um momento ficou claro que ela precisava ser consolada, então acariciei sua cabeça e esfreguei suas costas. Depois coloquei meus braços em volta de Sylvie. Quando enterrei meu rosto no cabelo dela, descobri que o cheiro era muito bom. Será que posso ficar com ela? Por favor? Por favor, Rudy. Não. Não vá embora, disse Sylvie chorando. Opa! Larga dessa, seu estúpido. Certo. Parando para pensar, até que fazia sentido, sério. Por um tempo, Sylvie começou a vir para nossa casa em quase todas as manhãs. Ela ficava feliz ao me ver praticando com a espada, e depois passávamos para seus estudos e para a magia. Se eu simplesmente partisse, toda a rotina diária dela desapareceria e ela voltaria a ficar sozinha. Agora poderia até afastar os valentões com sua magia, mas não era como se tivesse feito outros amigos. Quanto mais eu pensava nisso, mais carinho demonstrava. Eu era o único com quem Sylvie se importava tão profundamente. Ela era minha, só minha e de mais ninguém. Eu entendi a mensagem, tá bom? Não vou a lugar nenhum. Como poderia pensar em deixar uma doce garotinha dessas de lado e sair vagando pelos lugares? E para fazer o quê? Melhorar minha magia? Que se dane tudo isso. Eu já podia conjurar feitiços de nível avançado e santo. Isso seria o suficiente para ganhar a vida como tutor, assim como Roxy. Então, por que não poderia ficar com Sylphiette até termos idade suficiente para sobreviver por conta própria? Isso soou muito bom para mim. Nós cresceríamos juntos, e ela se tornaria minha mulher perfeita. Merda! Não. Não. Pensamentos ruins. Pensamentos ruins. O que aconteceu com toda aquela coisa sobre ser um amigo distraído, hein, parceiro? Você está fora de si. Mas, ainda assim, no livro de regras não há nada que diga que um protagonista distraído não possa construir um romance com sua amiga de infância, não é? Ah! No que é que estou pensando? A menina só tinha 6 anos de idade. Claramente gostava muito de mim, mas ainda não sabia o que era um romance. Então, vamos deixar isso em modo de espera. E se nós acabássemos nos separando? Seu medidor de afeição estava no máximo por enquanto, mas não havia qualquer garantia de que continuaria assim para sempre. Eu poderia suportar mesmo se ele caísse para zero? Não. De forma alguma. Sério, ela é tão macia, quente e fofinha. E cheira tão bem. E está me mostrando sua alma agora mesmo. Devo só ficar sentado aqui com a boca aberta? Mas que bobeira! Nós dois sabemos como nos sentimos, então devíamos confessar. Por que deveria me forçar a perder uma chance dessas? Por que só não admito que fiz uma jogada errada? Isso mesmo. Já decidi. Sylvie. Eu não consigo mais ser um distraído. Ei, Rudy. Carta para você. Nesse momento, Paul entrou no quarto, me tirando a força do meu mundinho, e não foi em um momento ruim. Assustado, me afastei de Sylvie. Meu querido pai provavelmente merecia alguma gratidão por isso. Estive a 2 passos de fazer uma confissão bem patética. Ainda assim, a resistência de um homem possui seus limites. Consegui resistir a esta tempestade, mas não havia como dizer o que viria a acontecer da próxima vez. A carta que recebi naquele dia, por acaso, era de Roxy. Querido Rudeus. Como vai você? É difícil de acreditar, mas suponho que já passaram 2 anos desde que nos separamos. As coisas finalmente ficaram um pouco calmas por aqui, então pensei em aproveitar a oportunidade para escrever para você. No momento estou na capital real do reino de Chirone. Estou explorando vários labirintos, e parece que acabei criando certo renome, então acabei sendo contratada para ser a tutora de um certo príncipe. Educar ele me traz de volta memórias de todo o tempo que passei na casa dos Greira. Por um lado, o príncipe é realmente muito parecido com o jovem que ensinei aí. Embora não seja tão talentoso quanto você, é um garoto perspicaz e também um jovem mago em ascensão. Lamentavelmente, também é propenso a roubar minhas calcinhas e me espiar enquanto estou me trocando, assim como certo alguém. A personalidade dele é meio pomposa, e é consideravelmente mais enérgico, mas no geral, seus padrões de comportamento são bem semelhantes. Talvez homens ambiciosos sejam todos bestas loucas por sexo, não? 1. Talvez eu não devesse ter escrito isso. Se alguém lesse poderia me jogar em algum calabouço por manchar a honra da família real. Mas só preciso abrir um caminho se isso acontecer. Não é como se eu quisesse dizer essas coisas de maneira ruim, sério. De qualquer forma,
parece que a corte real planeja me nomear como maga da corte enquanto eu estiver aqui. Ainda há muita pesquisa mágica que anseio por fazer, e isso deve servir perfeitamente para isso. Ah, isso me lembra de uma coisa, finalmente consegui pegar o jeito para lançar feitiços de água no nível real. A biblioteca real daqui tinha alguns livros com um conteúdo bastante útil. Quando dominei a magia de nível santo pela primeira vez, achei que era o melhor que seria capaz de fazer, mas parece que um bom tanto de esforço ainda foi de grande ajuda. Não ficaria surpresa se você já estiver lançando feitiços de nível imperial, oh Deus. Ou talvez você tenha ampliado seus horizontes e alcançado o nível santo em outras escolas, não é? Sei quão voraz é sua sede por conhecimento, e evidentemente também pude ver seu interesse por cura e invocação. Então, novamente, talvez você tenha optado por se concentrar no caminho da espada. Seria um pouco decepcionante, para ser honesta, mas tenho certeza de que você deixará sua marca no mundo, seja lá como for pessoalmente, pretendo me tornar uma maga de água do nível divino. Como mencionei antes, se você acabar se deparando em um beco sem saída enquanto estuda magia, vá para a Universidade de Magia de Hanoa. Você precisará passar para um teste de admissão caso não tenha uma carta de recomendação, mas acho que isso não deve ser nenhum obstáculo para você. Bem, nos vemos uma hora dessas. Roxy. PS. É bem possível que eu já tenha deixado a corte real quando sua resposta chegar, então não precisa responder. Nossa, caramba! Mas que hora ideal! Levou um momento para encontrar o reino de Shirone no mapa. Era um país pequeno na parte sudeste do continente central. Não ficava tão longe em linha reta, mas a cordilheira no meio do caminho estava infestada de dragões vermelhos, tornando-a totalmente intransitável. Seria necessário percorrer o caminho mais longo, pelo sul, para chegar lá. Resumindo, Shirone era uma terra distante. E quanto a Hanoa, lar daquela universidade de magia, precisaria dar uma enorme volta pelo noroeste para chegar até lá. Agora eu pelo menos sabia porque Roxy nunca me disse nada sobre magias acima do nível real. Ela não conhecia nenhum feitiço mais avançado naquele momento. Decidi escrever uma resposta bem breve à carta, que foi um tanto vaga. Não havia necessidade de explicar a triste verdade sobre a minha atual situação. A garota parecia já me ver como um tipo de gênio, e eu não queria decepcioná-la. Enfim. A Universidade de Magia de Hanoa, hein? Roxy sempre fazia aquele lugar parecer incrível. Mas não era lá muito perto de casa, e eu não poderia simplesmente abandonar Sylph. O que faço? Bem, no momento terminei de escrever a carta, parei, e depois adicionei uma nota. PS. Desculpe por roubar suas calcinhas. No dia seguinte, esperei até que minha família estivesse reunida à mesa de jantar e depois fiz meu movimento. Pai, posso fazer um pedido egoísta? Sem chances. E fui abatido no mesmo instante. Felizmente sua resposta apenas o rendeu um bom tapa na cabeça, dado por Zenith, que estava sentada ao seu lado, e um chute de Lilia, que estava sentada do outro lado. Desde que aconteceu toda aquela bagunça a respeito da gravidez, Lilia começou a se juntar a nós na mesa de jantar, em vez de apenas esperar, assim como uma empregada. Parecia que agora oficialmente fazia parte da família. Poligamia. Era permitida neste país? Ah, bem, isso não é problema meu. Apenas diga ao seu pai o que você quer, Rude. Ele fará o que você pedir, disse Zenith, com um olhar de canto de olho na direção de Paul, que estava segurando a cabeça com as duas mãos. O jovem mestre nunca pediu muita coisa. É uma oportunidade de ouro para mostrar alguma dignidade paterna, mestre Paul, disse Lilia em apoio. Depois de se arrumar na cadeira, Paul cruzou os braços e levantou o queixo imperiosamente. Olha, o garoto quer algo tão fora da casinha que pediu até permissão só para tocar no assunto. Seja lá o que for, é bem provável que seja impossível. Esse comentário rendeu-lhe mais 2 golpes que quase o jogaram debaixo da mesa. Era só a mesma palhaçada da nossa rotina familiar. Certo, vamos direto ao ponto. O problema é que recentemente cheguei a um beco sem saída em meus estudos sobre magia. E, por isso, quero frequentar a Universidade de Magia de Hanoa. Hã? Mas quando mencionei isso para Sylph, ela começou a chorar e pediu para eu não deixá-la. Ah, mas que destruidor de corações! De quem você herdou isso, hein? E mais uma vez ele levou 2 daqueles golpes, claro. A solução ideal seria nós irmos juntos, mas a família de Sylph não é tão bem de vida quanto a nossa. Eu queria perguntar se você não poderia pagar para nós 2. Apoiando os cotovelos na mesa, Paul me lançou um olhar penetrante que me lembrou um certo comandante que usa óculos. Seus olhos estavam mortalmente sérios, do mesmo jeito que ficava quando pegava em uma espada. Bem, a resposta é não.
E, mais uma vez, ele foi parar no chão. Mas dessa vez foi só teatrinho, Zenith e Lilia não fizeram nada. Tenho 3 razões. Primeiro, você ainda está no meio do seu treinamento com a espada. Se desistir agora, será um amador para sempre, sem qualquer esperança de melhoria. Como seu professor, não posso permitir isso. Segundo, o dinheiro seria um problema. Provavelmente poderíamos pagar para você, mas não para Sylph. Escolas de magia não são exatamente baratas, e não é como se tivéssemos uma árvore mágica que dá dinheiro. Terceiro, você só tem 7 anos. É um garoto inteligente, mas ainda há muito que não sabe e não tem nenhuma experiência com o mundo real. Seria impossível te enviar para lá agora. A recusa de Paul não me surpreendeu nem um pouco. Entretanto, não iria desistir. Ao contrário de antes, ele fundamentou sua negação com 3 pontos racionais e bem definidos. Isso significava que, se eu cuidasse dos 3 problemas, poderia conseguir sua permissão. Não havia necessidade para pressa. Eu nunca esperei que as coisas acontecessem do dia para a noite, de qualquer maneira. Entendo, pai. Vou continuar treinando com você, claro, mas posso perguntar quantos anos acha que preciso ter para que isso não seja mais um problema? Vejamos. 15? Não, digamos que 12. Ao menos isso. 12? 15 era a idade em que as crianças chegavam à maioridade neste país, lembrei. Posso perguntar por que escolheu especificamente os 12 anos? Essa é a idade que eu tinha quando saí de casa. Ah. Certo. Isso não parecia ser algo em que Paul estava disposto a ceder. Não adiantaria discutir sobre isso ou tentar atar suas mãos. Bem, então, mais uma coisa. Diga. Pode me ajudar a encontrar um emprego? Eu sei ler, escrever e fazer aritmética, então posso ser um tutor decente. Também não me importaria de trabalhar como mago. Aceitarei o que pagar melhor. Você quer um emprego? Por quê? Perguntou Paul, apertando os olhos. Quero pagar as despesas com o ensino de Sylph por ela. Não acho que seja do interesse dela que você faça isso. Talvez não. Entretanto, acho que é de meu interesse. O cômodo ficou em completo silêncio por um breve momento. Eu tive que lutar contra a vontade de me contorcer sem jeito na minha cadeira. Entendo. Então é isso, hein? No final, Paul balançou a cabeça para si mesmo, pelo visto convencido de algo. Certo, tudo bem. Nesse caso, vou analisar algumas opções para você. Enquanto os rostos de Zenith e Lilia demonstraram clara preocupação, o olhar de Paul me disse que eu poderia confiar em sua palavra. Muito obrigado, disse, abaixando a cabeça em gratidão enquanto toda a minha família retomava a refeição. Ponto de vista do Paul. Bem, não posso mentir falando que esperava por isso. Eu sabia que meu filho estava crescendo muito rápido, mas a maioria das crianças não começaria a falar igual a ele antes dos 14 ou 15 anos, no mínimo. Até eu não tinha chegado nesse ponto antes dos 11, que foi quando alcancei o nível avançado do estilo Deus da Espada. E algumas pessoas nunca chegavam a isso. Como falavam mesmo? Não corra com sua vida, ou ela acabará antes que você perceba. Há muito tempo um certo guerreiro me disse isso. Naquela época só revirei os olhos. Do jeito que eu via, todo mundo estava tentando seguir com as coisas devagar demais. Qualquer humano tem um prazo de tempo limitado no qual pode realizar as coisas, mas ninguém parecia ter qualquer senso de urgência. Eu queria fazer tudo o que pudesse assim que tivesse a chance. E se alguém me criticasse após algo, bem, eu daria um jeito em tudo. É claro que, graças a fazer tudo o que queria, acabei me deparando com uma esposa grávida em minhas mãos. Acabei saindo do negócio de aventureiros e me apoiei nas conexões de meus parentes com status elevado para conseguir um emprego estável como cavaleiro. Entretanto, por enquanto posso deixar essas coisas de lado. A questão é que Rudeus estava levando as coisas em um ritmo muito mais rápido que o meu. O garoto estava correndo tão rápido que me deixou até um pouco nervoso só em imaginar sua partida. Tenho certeza de que os adultos ao meu redor pensaram coisas parecidas quando eu era jovem. Porém, havia uma grande diferença, e Rudeus estava realmente planejando tudo com antecedência, em vez de vagar aleatoriamente conforme eu costumava fazer. Tenho que assumir que ele herdou isso da personalidade de Zenith. Ainda assim, acho que ainda preciso mantê-lo por perto por algum tempo. Com isso em mente, comecei a escrever uma carta. Assim como Laus esteve me dizendo outro dia, Sylph claramente estava bastante apegada a Rudeus. Da perspectiva dela, ele era seu cavaleiro da armadura brilhante que a salvou de uma infância miserável, e também o irmão mais velho onisciente que poderia sanar todas suas dúvidas. Ela evidentemente o admirava. Recentemente, parecia estar começando até a ter uma quedinha por ele.
Laus, por sua vez, me disse que achava que em algum momento os dois acabariam sendo esmagados. Na época, fiquei bastante feliz com a perspectiva de ter mais uma filha fofinha daquelas na minha família e mais depois de ouvir a proposta de Rudeus, tive que reconsiderar. No momento, a garota estava basicamente segura em suas mãos. Se os dois continuassem crescendo juntos, Sylvie ficaria permanentemente sob o domínio dele. Mesmo quando adulta. Já vi alguns casos assim quando ainda era da nobreza. Vi seres humanos que não passavam de fantoches, completamente controlados pelos pais. Essa vida não é tão ruim para o cara que está puxando os fiozinhos, pensei. Enquanto Rudeus continuasse amando Sylvie, é provável que ficaria tudo bem. Infelizmente, o garoto também tinha o sangue do pai. Resumindo, era um mulherengo nato. Havia uma boa chance de sair correndo atrás de qualquer rabo de saia que chamasse sua atenção. Uma chance? O garoto era meu filho. Ele definitivamente faria isso. E quando a poeira baixasse, poderia acabar não escolhendo Sylvie. Ela nunca se recuperaria disso. Nunca. Meu filho poderia muito bem acabar arruinando a vida daquela doce criança. Não podia permitir que isso acontecesse. Isso com certeza também não era do interesse dele. Então, escrevi uma carta. Esperava receber a resposta que queria. Dito isso, como convenceria aquele garoto com lábia de sobra a concordar com essa ideia? Ou talvez isso exija uma abordagem forçada. Volume 1. Capítulo 11. Separados. Numa manhã, talvez um mês após eu dizer a Paul que queria começar a trabalhar, uma carta endereçada a ele chegou em nossa casa. Era provavelmente a resposta que eu esperava. Tentei o meu melhor para ficar preparado para as notícias sem ficar muito impaciente. Ele me contaria após o treino? Na hora do almoço? Ou na janta? No momento, decidi me concentrar em nosso treino com espadas. Entretanto, ele preferiu abordar o assunto assim que terminamos o treinamento. Ei, Rudy. Sim, pai? O que houve? Tentando manter o rosto calmo, esperei ansiosamente por suas próximas palavras. Este seria o meu primeiro emprego de todos, mesmo contando as duas vidas. Eu tinha que me agarrar a isso. Mas, em vez de me dar as boas notícias que eu esperava, Paul levou as coisas em uma direção estranha. Me diga. O que você faria se eu dissesse que teria que te separar de Sylvie por algum tempo? O quê? Eu rejeitaria, claro. Certo. Previsível. Do que você está falando? Ah, esquece. Não faz o menor sentido discutir isso. Você só ficaria discutindo comigo, tenho certeza. No instante em que essas palavras saíram da boca de Paul, sua expressão mudou dramaticamente. De repente, surgiu sede de sangue em seu olhar. Até um amador como eu podia sentir o que estava acontecendo. O que? Em um movimento ligeiro e intimidador, meu pai deu um salto à frente. A morte me rondava, fria e silenciosamente. Agindo por puro instinto, respondi com todo o poder disponível, usando magia de fogo e vento ao mesmo tempo, buscando criar uma explosão entre nós. Pulei para trás exatamente quando a onda de vento quente me acertou, deixando o impacto me levar ainda mais longe. Por acaso, já havia pensado em um cenário desses mais de uma vez. Em uma luta contra Paul, eu não teria chances, a menos que criasse alguma distância entre nós dois desde o começo. A explosão me machucaria tanto quanto ele, mas desde que eu sofresse um dano que não me prejudicaria tanto, serviria para comprar um pouco de distância. Mas só um pouco, claro. Meu pai continuava totalmente ileso e correndo, com o corpo todo inclinado. Não aconteceu nada com ele. Eu não tinha esperado nada diferente, mas ainda era aterrorizante. Precisava seguir com meu próximo passo, e rápido. Só fazer uma retirada de emergência não seria o bastante. Aquele cara correndo adiante sempre seria mais rápido. Fazendo um julgamento rápido, desencadeei uma onda de choque bem ao meu lado. O golpe me atingiu com força suficiente para me fazer voar para o lado. Ao mesmo tempo, ouvi algo cortando o ar próximo ao meu ouvido, isso fez meu sangue gelar. A espada de Paul havia cortado o espaço onde minha cabeça tinha estado a uma fração de segundos. Bem, isso deu certo, eu acho. Evitei o primeiro ataque. Isso já era ótimo. Ele ainda estava próximo, mas criei uma pequena distância entre nós. Comecei a ver alguma possibilidade de vitória. Quando Paul se virou para mim, pressionando com seu ataque, lancei um feitiço que transformou o chão à sua frente em uma poça de lama. Seu pé dianteiro foi direto no meio da armadilha. Instantaneamente, ele mudou o peso de seu corpo para outra perna e deu um jeito de se libertar, quase sem perder o ritmo. Droga!
Preciso prender as duas pernas de uma vez. Desta vez, transformei o chão ao meu redor em uma área toda pantanosa. Antes que eu acabasse afundando, atirei um pequeno jato de água no chão à minha frente, enviando-me para trás, deslizando pela superfície. Quando percebi que não estava me movendo rápido o suficiente, já era tarde demais. Paul chegou à beira do meu pequeno pântano e deu um enorme salto adiante. A força de seus passos foram o bastante para deixar uma cratera no chão. O homem ia me alcançar em um único salto. Alha! Balancei minha espada em pânico, tentando interceptá-lo. Foi um ataque feio e descuidado, nada parecido com aqueles que aprendi. O aperto da minha espada vacilou desagradavelmente em minhas mãos quando meu golpe foi gentilmente desviado. Eu poderia dizer que Paul tinha usado uma das defesas do estilo Deus da Água, só pelo que senti. Uma vez que um espadachim usando o Deus da Água desvia de um golpe, ele sempre segue com um contra-ataque. Eu sabia o que estava por vir, mas não pude fazer nada. A lâmina de Paul cortou em minha direção por um momento que pareceu durar a eternidade. Bem, estou feliz por estamos usando só espadas de madeira. Com um golpe rápido e forte no meu pescoço, fiquei inconsciente. Quando acordei, me vi dentro de um tipo de caixa. Dado todo o balançar e barulho que sentia e ouvia, presumivelmente estava em algum tipo de veículo. Tentei me sentar, só para descobrir que não poderia me mover. Olhando para baixo, percebi que estava firmemente preso, com um monte de cordas. Mas que diabos está acontecendo aqui? Conseguia virar o pescoço para olhar em volta, e então vi que havia uma mulher ali comigo. Ela tinha pele marrom escura, um corpo musculoso coberto por cicatrizes e roupas de couro bem apertadas, então nem precisava usar a imaginação. As características contrastadas de seu rosto, combinadas com o tapa-olho que usava, davam a ela uma verdadeira aura de um cara durão. Era praticamente a imagem pura de uma guerreira destemida de algum show de fantasia, especialmente se levasse em consideração as enormes orelhas peludas e sua cauda de tigre. Pelo visto, sentindo o meu olhar, a mulher olhou para mim. Prazer em conhecê-la, falei. Meu nome é Rudeus Greira. Perdoe meus modos, não consigo me levantar no momento. Fazer uma apresentação preventiva parecia uma boa ideia. A regra mais básica da conversação é tomar a iniciativa e falar primeiro. Depois de tomar a iniciativa, poderia controlar para onde as coisas fluiriam. Para o filho do Paul, até que você é estranhamente bem educado. Também sou filho da minha mãe. Ah, certo. Acho que você também tem algumas características de Zenith. Pelo visto ela conhecia meus pais. Isso foi um alívio. Meu nome é Ghislaine. Vamos interagir muito a partir de amanhã, garoto. A partir de amanhã? Como assim? Bem, certo. Prazer em conhecê-la, Ghislaine. Sim. O mesmo aqui. Nesse momento, fui adiante e queimei as cordas ao redor do meu corpo com um pouco de magia de fogo. Estava sentindo uma dor infernal por todo o corpo. Isso não foi de surpreender já que não tinha dormido em um lugar dos mais confortáveis. Estiquei os braços e pernas, então deleitei-me com a maravilhosa sensação de estar liberto. Claro, passei a maior parte da minha vida anterior sentado em um quartinho minúsculo, movendo só os dedos, mas isso não significava que queria passar tanto tempo deitado amarrado e completamente impotente aos pés de uma mulher mais velha com a aparência de uma sádica. Isso deixaria qualquer um desconfortável depois de algum tempo. Havia bancos na frente e atrás da pequena caixa, então me sentei de frente para Ghislaine. As janelas à direita e esquerda demonstravam uma breve visão da paisagem lá fora, nada do que via parecia sequer remotamente familiar. Certo, então isso com certeza era um veículo. Oscilava com tanto vigor que fiquei um pouco preocupado, pensando ter ficado doente, e pude ouvir uma espécie de barulho vindo da direção em que estávamos indo. Parecia razoável supor que se tratava de uma carruagem puxada por cavalos. Certo. Então, eu estava em uma carruagem com uma senhora máscula, por razões totalmente desconhecidas. Ah! Fui sequestrado por uma mulher macho devassa. Ela roubou o garoto mais fofo de toda a terra para escravizar? Por favor, tenha piedade. Eu meio que tenho uma queda por mulheres musculosas, sim, mas já prometi meu coração para Sylph. Espera aí. Pensamentos ruins. Acalme-se, idiota. Em momentos assim, um homem precisa ficar calmo. Devo contar números primos até relaxar. Lembrar do que aquele padre disse. Os números primos são números solitários, divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, eles me darão forças. 3. 5, 11. 13? Não lembro nenhum outro, droga. Certo, que se danem os números primos. Cara, fica calmo.
Pense nisso com calma. Você precisa descobrir o que está acontecendo aqui. Respire fundo, respire fundo. Fuuu. Bom garoto. Agora, vamos juntar tudo da melhor maneira possível. Antes de qualquer coisa, Paul me atacou sem nenhum motivo aparente e me deixou desacordado. E quando acordei, me deparei dentro de uma carruagem, com as mãos e pés atados. Presumivelmente, ele me nocauteou por algum motivo específico e depois me colocou aqui. A única outra pessoa na carruagem era uma mulher máscula que disse que vamos interagir a partir de amanhã. Parando para pensar nisso. Paul também falou algo estranho antes de me atacar. Algo tipo, pare de ver Sylvie. Ou foi algo como, Sylvie é boa demais para você. Era difícil lembrar direito do que dizia a respeito de Sylvie. Fiquei completamente desconcertado por algum tempo. Merda. Isso é tudo culpa do Paul. Ah, bem, acho que vou ter que fazer algumas perguntas. Senhorita? Pode me chamar de Ghislaine. Ah, tudo bem. Nesse caso, você pode me chamar de Ruru. Certo, Ruru. Certo. Então, a mulher claramente não sabia identificar uma piada. Senhorita Ghislaine, meu pai falou o que está acontecendo? Apenas Ghislaine, criança. Não precisa do senhorita. Enquanto falava, Ghislaine enfiou a mão na jaqueta para pegar uma carta e a entregou para mim. A parte da frente estava toda em branco. Isso é para você, do Paul. Leia em voz alta, sim? Não sou tão boa com letras. Certo. Abrindo o pedaço do papel dobrado, comecei a ler. Ao meu querido filho Rudeus. Se você está lendo esta carta, significa que não estou mais neste mundo. O que? Gritou Ghislaine, logo ficando de pé. Ainda bem que esta carruagem tem um teto alto. Por favor, sente-se, Ghislaine. Ainda tem mais. Certo, assim sendo, ela voltou a se sentar. Foi mal, brincadeirinha. Eu sempre quis fazer isso com alguém. Então, de qualquer forma. Eu te nocautei, amarrei e joguei em uma carruagem, como se fosse uma princesa sequestrada. Imagino que deve estar se perguntando o que aconteceu, hein? Na verdade, essa bola de músculos aí serviria para explicar tudo, mas, infelizmente, o cérebro dela já virou um amontoado de bíceps há muito tempo, então não acho que ela vá conseguir. O que foi isso? Gritou Ghislaine, ficando mais uma vez de pé. Por favor, sente-se, Ghislaine. A próxima parte está te elogiando. Certo. E ela voltou a se sentar. Certo, então, em frente. Essa mulher é uma rei da espada. Quando se trata de uma lâmina, você não encontrará nenhum professor melhor fora do santuário da espada. Confie no seu velho desta vez, ela é realmente muito boa. Nunca consegui ficar na vantagem diante dela. Fora na cama. Pai. Por favor. Você não poderia ter deixado essa última parte de fora? Ghislaine não parecia exatamente descontente. O velho certamente era popular entre as mulheres. Enfim, eu evidentemente estava viajando com uma lutadora incrível. Agora, vamos seguir para o seu trabalho. Você vai ensinar uma jovem em Roa, a maior cidade da região de Fitoa. Ensine-a a ler, escrever, matemática e um pouco de magia básica, certo? A garota é uma criança mimada e violenta que foi convidada a abandonar a escola e já conseguiu se livrar de vários outros tutores. Mas tenho fé em você, criança. Tenho certeza que dará um jeito. Uau, que prestativo, Paul. Você não parece exatamente mimada, Ghislaine. Não sou a jovem em questão. Ah, certo. É claro. Tudo bem, vamos seguir em frente. Esse amontoado de músculos com você trabalha como guarda-costas para a família da jovem, além de ser espadachim instrutora. Em troca de ajudar no seu treinamento com espadas, ela quer que você a ensine a ler, escrever e também aritmética. Eu sei, esse é um pedido ridículo vindo de uma mulher que se resume a músculos, mas tente não rir muito alto. Ela provavelmente está falando sério. Aquele filho de uma. Eu estava vendo coisas ou realmente havia uma veia latejando na testa de Ghislaine. O principal objetivo da carta era me explicar a situação, mas o objetivo secundário de Paul com certeza era irritá-la. Fiquei até curioso quanto à natureza do relacionamento deles. Ela não vai aprender rápido, disso tenho certeza, mas o negócio não parece tão ruim. Você pelo menos não vai ter que pagar pelas suas lições. Minhas lições, hein? Certo. Acho que ela será a minha nova instrutora a partir de agora. A técnica com espadas de Paul se baseava principalmente em instintos. Talvez ele sentisse que eu precisaria de um professor melhor neste momento.
Ou talvez estivesse cansado de não me ver obtendo resultados melhores. Acho que você podia ter tentado um pouco mais. Normalmente, quanto suas lições custariam? Diz Lane. 2 moedas de ouro assurano por mês. Espera, o quê? Eu tinha certeza de que Roxy recebia 5 moedas de pratas por mês quando estava me ensinando. Esta mulher cobrava cerca de 4 vezes mais. Este era um negócio realmente bom, então. Uma pessoa normal em Asura poderia sobreviver com cerca de 2 moedas de prata por mês. Nos próximos 5 anos, você ficará na casa da jovem para ensiná-la. 5 anos inteiros, entendeu? Você não pode voltar para casa antes disso. E nada de cartas também. Caso você continue andando pela vila, Sylphie nunca vai aprender a se virar sozinha. E você estava ficando cada vez mais dependente dela também. Por isso dei um jeito de separar vocês dois. Espera. O quê? Espera aí. O quê? Isso é sério? Só vou poder ver a Sylphie daqui 5 anos? Não posso nem mandar cartas. Qual foi o problema, Huru? Terminou com a sua namorada? Perguntou Ghislaine, aparentemente se divertindo com o olhar de desespero estampado no meu rosto. Não. Meu pai idiota nos separou à força. Eu nem tive a chance de me despedir. Droga, Paul. Você vai pagar por isso. Aguenta firme, Huru. Vai ficar tudo bem. Urum. O quê? Acho que prefiro que você me chame de Rudeus, na verdade. Tudo bem. Quando eu realmente pensei melhor, porém, vi que Paul estava certo. No ritmo que as coisas estavam acontecendo, Sylphie poderia acabar virando uma típica amiga de infância de uma visual novel porcaria padrão. Sabe, o tipo que vive grudada no protagonista, girando em torno dele como se fosse um tipo de satélite, e nunca desenvolvendo uma personalidade própria. No mundo real, uma garota assim deveria fazer seus próprios amigos e aprender coisas novas na escola. Mas, graças ao seu cabelo, Sylphie sempre passava por momentos difíceis. Havia uma chance real de que acabasse ficando colado em mim por anos e mais anos. Isso até que fazia sentido. Paul acabou acertando, mesmo que talvez tenha sido sem querer. Quanto à sua compensação, você receberá 2 moedas de prata assurano por mês. Isso está abaixo da taxa de um tutor, mas é mais do que o bastante para o salário de uma criança. E quando tiver um pouco de tempo livre, tente ir até a cidade para ter uma ideia de como gastar o dinheiro. Um pouco de prática é a melhor forma de garantir que você poderá usar ele efetivamente quando realmente precisar. Por outro lado, isso talvez nem seja um problema para uma criança tão talentosa quanto você. Além disso, depois que completar 5 anos de trabalho consistente, após fornecer à jovem uma educação sólida em todos os aspectos, seu contrato lhe dará uma recompensa especial, a cobertura do custo de mensalidade para 2 pessoas na Universidade de Magia. Entendo. Em outras palavras, depois que eu me dedicasse como um tutor, Paul me deixaria fazer o que quisesse, exatamente como havia prometido. É claro que não há qualquer garantia de que Sylphie ainda desejará te acompanhar daqui 5 anos, e você pode até acabar perdendo o interesse por ela. Mas, em qualquer caso, não deixarei de explicar sua situação perfeitamente para ela. Não sei se posso confiar em você, papai querido. Espero que os anos que você passará nesse novo ambiente lhe ensinem muitas coisas, permitindo que desenvolva ainda mais os seus talentos. Atenciosamente, seu nobre, sábio e brilhante pai, Paul. Brilhante é o meu rabo. Esse plano todo é só para me tornar submisso. Ainda assim, eu tinha que admitir que sua linha de pensamentos foi bastante consistente. Isso seria o melhor para mim e para Sylphie. Ela poderia voltar a ficar sozinha, mas, a menos que aprendesse a enfrentar seus próprios problemas, nunca iria amadurecer como pessoa. Paul realmente te ama, não acha? Disse Ghislaine. Eu não pude deixar de sorrir um pouco para isso. Ele costumava sempre ficar um pouco distante, mas realmente começou a gostar desse lance de paternidade. Enfim, parece que ele também gosta muito de você, Ghislaine. Por que diz isso? Comecei a ler a última linha da carta em voz alta. PS. Sinta-se à vontade para dar em cima da jovem, desde que seja consensual, mas essa bola de músculo já é minha, então tira o olho. Disse Ghislaine. Enviaremos essa carta para Zenith, sim? Soa como um bom plano. Assim, me vi viajando para a cidadela de Roa, a maior colônia da região de Fitoa. Eu tinha alguns sentimentos contraditórios, claro, mas realmente parecia ser o melhor. Não poderia simplesmente ficar com Sylphie, então isso era algo que precisava acontecer. Claro, eu não ficaria amargurado. Não mesmo. Bem,
talvez conseguisse me convencer disso em algum momento. Mas ainda não era esse momento. Ponto de vista do Paul. Caramba, essa foi raspando. Meu filho estava inconsciente no chão, bem diante dos meus calçados imundos e cheios de lama. Como esse seria meu último dia ensinando-o, decidi gravar o medo de Deus nele antes de nocauteá-lo, mas o garoto resolveu disparar um monte de feitiços no instante em que fiz meu movimento. E não foram os ataques de alguém em desespero. Ele estava tentando principalmente me desacelerar. E toda vez que lançava algo, era um feitiço diferente. Esse é o meu garoto, muito bom. Ele tem um talento nato para a batalha. Claro, a luta durou apenas alguns segundos. Mas foi um ataque surpresa, e eu ainda precisei de 3 avanços para derrubá-lo. Aquele último foi especialmente arriscado. Se hesitasse um pouco, ele teria prendido minhas 2 pernas e me derrubado. 3 avanços são muito quando se está lutando com um mago. Se ele tivesse um grupo, um de seus aliados apareceria para protegê-lo assim que eu iniciasse meu segundo avanço. E se houvesse um pouco mais de distância entre nós dois, pode ser que eu precisaria de um avanço a mais. Para todos os efeitos, o garoto conseguiu extrair o melhor de mim. Provavelmente já podia jogá-lo em um grupo de aventureiros agora mesmo. Ele seria mais do que o suficiente para cuidar de si mesmo em um labirinto. Acho que não deveria esperar menos de um prodígio que deixou uma maga da água de nível santo com complexo de inferioridade. O garoto era completamente aterrorizante. Mas, por alguma razão, isso me deixou feliz. Até então, tive inveja de todos que eram mais talentosos do que eu, mas sendo meu filho, tudo o que sentia era orgulho. Certo, não é hora de ficar falando comigo mesmo. É bom eu fazer isso antes que Laus apareça. Rapidamente comecei a amarrar o meu filho. Quando terminei a carruagem já tinha chegado, então o peguei e me preparei para jogá-la nela. Claro, Laus escolheu esse momento para aparecer com Sylphie. Rude! Ao ver seu companheiro de brincadeiras com as mãos e pés amarrados, a garota imediatamente disparou um feitiço ofensivo de nível intermediário em mim, sem sequer fazer um encantamento. Desviei com bastante facilidade, mas, além do feitiço silencioso, o poder e velocidade do ataque foram impressionantes. Ela poderia muito bem ter me matado, caso eu fosse uma pessoa normal. Droga, oh Deus! Não saia ensinando essas merdas por aí. Depois de entregar minha carta para Ghislaine, joguei Rudeus na carruagem sem nem pensar 2 vezes, e avisei ao cocheiro que já estava tudo pronto para a partida. Olhando para o lado, vi Laus agachado ao lado de Sylphie, falando firmemente com ela, mas bem baixinho. Sim, é isso aí. O trabalho dos pais é ensinar aos filhos o que é o que. Laus permitiu que Rudeus assumisse muitos de seus deveres, mas agora teria a chance de recuperar seu papel soltando um suspiro. Assisti a pequena reunião familiar de longe, e depois de um tempo, o vento levou a voz de Sylphie até mim. Não. Eu vou ficar forte o suficiente para ajudar o Rude. Essa menina realmente te adora, meu filho. Nesse ponto, minhas 2 mulheres saíram de casa. Eu disse para elas ficarem lá dentro, caso quisessem assistir, principalmente para sua própria segurança. Mas suponho que queriam ver ao menos a partida do garoto. Ah, meu doce Rude está me deixando. Seja brava, madame. Esta é uma prova que devemos suportar. Eu sei, Lilia. Eu sei. Ah, o Deus, o Deus. Meu filhinho está indo embora. Ele deixou sua pobre mãe sozinha. Ai de mim. Você não está sozinha, madame. Ele não é sua única criança. Você está certa, claro. Ele agora tem 2 irmãzinhas. 2. Ah, madame. Claro, Lilia. Vou amar sua criança tanto quanto a minha. Tanto quanto eu te amo. Ah, madame. Eu sinto mesmo. Por alguma razão, Denit e Lilia fizeram uma cena estranhamente teatral quando a carruagem partiu pela estrada. Suponho que não estavam exatamente preocupadas com Rudeus. Afinal, o garoto tinha uma cabeça boa. De qualquer forma, essas 2 estão se dando bem. Gostaria que fossem amigáveis assim com o papai aqui também. Ou que pelo menos parassem de se juntar contra mim. Ainda assim, acho que Rudeus não estará por perto para ver as pequeninas crescerem, hein?
Eu sabia que ele estava planejando se tornar o melhor irmão mais velho de todos os tempos, mas as coisas não seriam bem assim. Ruim para você, garoto. O papai aqui vai receber todo o amor de suas filhas. He. Espera aí. O deus estava prestes a começar um treinamento especial acelerado com uma Rei da Espada. Dentro de 5 anos, chegaria aos 12. Muito maior e mais forte do que já estava. Se tivéssemos algum arranca-rabo quando ele voltasse, eu teria alguma chance? Ah, cara. Minha dignidade paterna está em jogo. Zenith, querida? Lilia? Agora que o Rudeus nos deixou, acho que vou precisar começar a treinar um pouco mais. Zenith olhou para mim com uma expressão de desinteresse. Lilia se inclinou para sussurrar ao ouvido dela. Realmente demorou para que ele percebesse que o jovem mestre pode superá-lo muito em breve, não? Honestamente, ele sempre foi assim. Nunca se esforçou enquanto não acabasse envergonhado por alguém. Pelo visto, eu já estava arruinado no referente à dignidade paterna. Ah, bem. De qualquer forma, dignidade serve para quê? Meu velho era um pedaço ambulante de orgulho e nobreza, e eu nunca fui muito chegado nele. Queria ser um pai querido e amável, não digno. Bem, havia tempo de sobra para pensar nisso depois. Pensamentos passaram pela minha mente enquanto a carruagem de Rudeus partia pela estrada. Rudeus. Acredite, eu também não queria que as coisas acabassem assim. Acho que você não concordaria com o meu plano, e não tenho certeza de que poderia te convencer em uma discussão. Ainda assim. Como seu pai, eu não podia fazer nada. Estou basicamente empurrando você para outras pessoas, mas acho que é assim que deve ser. Sei que não te dei nenhuma escolha, mas tenho certeza de que um garoto inteligente como você entenderá. As experiências que vai ter por aí não seriam possíveis aqui no vilarejo. Mesmo que não entenda minhas motivações, lidar com os desafios à sua frente te deixará mais forte no final das contas. Então tenha tanto ressentimento quanto quiser. Se ressinta de mim e se ressinta por deixar eu fazer isso. Cresci na palma da mão do meu velho, sabia? Mas acabei fugindo, e não o enfrentando. Até hoje meio que me arrependo disso. E gostaria de ter feito algumas coisas de forma diferente. Não quero que você sinta algo assim, é claro. Mas sabe, fugir assim me deixou mais forte. Não tenho certeza sobre ser mais forte do que meu pai, mas encontrei mulheres para amar, protegi as coisas com que me importo e fiquei forte o bastante para apertar os parafusos soltos de minhas crianças. Você quer revidar? Por mim tudo bem. Pode fazer isso. Volte mais forte, criança. Forte o bastante para enfrentar seu pai tirano. Capítulo 12. Estra. A mãe da família Greira. Meu nome é Zenith Greira. Nasci no país sagrado de Miles, uma terra conhecida por sua longa história, grande beleza e rígido código moral. De nascimento, eu era parte da nobreza, a segunda filha de um conde. Como a maioria das jovens criadas em boas famílias, fui uma criança bem protegida. Pensei que o mundinho que conhecia era tudo o que existia. Eu era ignorante e ingênua. Mas também era uma boa filha, se é que posso dizer. Nunca desobedeci meus pais. Minhas notas escolares eram excelentes. Obedeci aos princípios da Igreja Miles e aprendi a desempenhar o papel esperado de mim nas reuniões da sociedade. Algumas pessoas até me chamaram de exemplo perfeito de uma dama de Miles. Meus pais ficaram orgulhosos de mim, tenho certeza. Se as coisas continuassem como estavam, suponho que, em alguma festa, teria sido apresentada a algum homem que meus pais escolhessem para mim. Provavelmente seria o primeiro filho de algum marquês, educado, porém orgulhoso, com absoluto respeito pelo que era pregado pela Igreja Miles. Eu me casaria seguindo esse modelo moral, daria à luz a seus filhos, e veria meu nome aparecer no registro da nobreza de Miles, sendo citada como uma marquesa perfeitamente respeitável. Como uma mulher aristocrata, essa era a vida que me aguardava. Mas, claro, não é a que tive. Minha vida mudou para sempre no dia do meu aniversário de 15 anos, assim que cheguei à maioridade. Tive uma briga terrível com meus pais. Pela primeira vez na vida, me recusei a fazer o que mandaram. E fugi de casa. Fiquei completamente cansada de deixar que controlassem todos os momentos da minha vida. Minha irmãzinha, Therese, sempre foi um espírito livre, e acho que comecei até a ter inveja dela. Esses fatores, junto com outros pormenores, combinaram-se para me afastar do caminho que estava seguindo. Não é fácil para um aristocrata caído encontrar uma nova estrada para a vida.
Mas, felizmente, aprendi magia de cura em uma academia para garotas nobres, e até mesmo me tornei proficiente em feitiços intermediários. Miles era um país onde a magia de cura e proteção florescia, mas ainda era incomum chegar além do nível iniciante. Chegar ao nível intermediário abria a possibilidade de trabalhar nos hospitais da Igreja Miles, foi uma conquista que me rendeu muita admiração na escola. Como resultado, fiquei convencida de que poderia me virar em qualquer lugar que fosse. Eu realmente era irremediavelmente ingênua. Um grupo de pessoas desonestas me notou quase na mesma hora, enquanto desajeitada, tentava proceder com o processo desconhecido de pernoitar em uma pousada. Alegando que estavam procurando uma curandeira, me levaram com o grupo deles, aproveitando-se de minha total ignorância. O pagamento que ofereciam era menor do que aquele pago aos magos de nível iniciante, mas insistiram falando que aquela taxa estava acima da média. Sendo uma completa tola, aceitei suas palavras falsas como um tipo de gentileza. Suponho que o mundo ainda tem algumas pessoas decentes. Tenho certeza de que teriam me maltratado ainda mais se continuasse com eles. Provavelmente estavam planejando me usar como escudo humano em uma batalha ou me forçar a lançar magias até que desmaiasse. Talvez até mesmo passariam a exigir favores sexuais. Mas não tiveram essa chance, tudo graças a um jovem espadachim chamado Polgreira. Depois de derrotar meus novos amigos, ele me arrastou para seu próprio grupo de viagem à força. Até ele na Lise, uma de suas companheiras, explicar, eu estava completamente convencida de que tinha sido sequestrada por um bandido violento. De qualquer forma, foi assim que conheci aquele que viria a ser meu marido. No começo, odiava Paul. Ele era um assurano de nascimento nobre, mas seu linguajar era grosseiro. Quebrava todas as suas promessas, agia por impulso, desperdiçava dinheiro e zombava de mim o tempo todo. Ainda assim, eu poderia dizer que não se tratava de uma pessoa má. Sempre aparecia ao meu socorro. Tirava sarro por eu ser uma sem-noção, mas, no final, sempre suspirava e resolvia me ajudar. Éramos completos opostos, mas ele era confiável, de espírito livre e bem bonito. Suponho que não seria de se surpreender que acabei me sentindo atraída. Claro, sempre havia um bocado de mulheres bonitas ao seu redor. E eu era uma seguidora da Igreja Miles, que pregava as virtudes da monogamia. Podia até ter fugido de casa, mas os ensinamentos de minha fé foram impregnados em mim diariamente, desde que era criança, e todos que eu conheci na escola seguiam a mesma doutrina. Os mandamentos estavam profundamente enraizados em minha mente. Então, um dia, soltei essas palavras. Você pode até dormir comigo, mas apenas se nunca mais tocar em outra mulher. Paul imediatamente concordou com os termos enquanto revelava um sorriso frouxo. Eu sabia que ele estava mentindo para mim, claro. Mas, em algum momento, parei de me importar. Depois que quebrasse sua promessa, pensei que poderia superar. Mas, mais uma vez, fui ingênua e tola. Nunca pensei que engravidaria após nossa primeira noitada. Fiquei tão desesperada, ansiosa e amedrontada. Certamente não imaginava que Paul realmente fosse fazer algo tão honroso quanto se casar comigo, assim como fez. E foi ao seu filho que dei à luz. Rudeus Greira. Meu pequeno Rude. No momento, Rude estava agachado ao lado dos berços de suas irmãzinhas, demonstrando uma expressão muito séria no rosto, bem parecida com a de seu pai. Franzindo a testa atentamente, olhou para um berço por um momento, e depois para o outro. Ah! Ah! Norm começou a se agitar, e a expressão de Rude ficou ainda mais séria. Mas, um instante depois... Blá blá blá. Ele estendeu a língua para ela e fez uma careta. Aia! Baia baia! Balançando a cabeça satisfeito enquanto Norm ria, Rudeus retomou sua anterior expressão séria. Ah! Ah! Desta vez, foi Aisha quem surgiu do nada. Rudeus imediatamente se virou para ela, pressionou as palmas das mãos contra suas bochechas e murmurou. Ablô blô 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 blô. Claramente achando graça, Aisha deixou escapar um feliz. Mais uma vez, Rude balançou a cabeça para si mesmo revelando um sorriso de puro prazer. Ele mantinha essa rotina há um bom tempo. Hehe. Ao ver seu sorriso, não pude segurar uma risadinha que acabou escapando. Afinal, não era algo que se via todos os dias.
Rude sempre manteve uma expressão séria, não importa o quão bem as coisas andassem com sua prática de espadas ou magia, nunca parecia particularmente satisfeito. E quase nunca deixava Paul vê-lo sorrindo. E quando o fazia, geralmente era só um sorriso forçado e constrangedor. Mas, agora, estava fazendo caretas para divertir suas irmãzinhas e revelando um sorriso de genuíno prazer quando conseguia alcançar seu objetivo. Só de ver ele assim o meu humor melhorava. Percorremos um longo caminho se comparado ao modo como as coisas costumavam ser. Suspirei baixinho comigo mesma, lembrando dos anos iniciais de Rude. No começo, fiquei muito feliz quando descobrimos seu talento para a magia. Mas, depois de um tempo, comecei a sentir que ele era tão talentoso que secretamente desprezava todos nós. Me perguntava se ainda amava sua família. E, parando para pensar, nunca foi muito apegado a mim. Mas eu entendi tudo errado, é claro. Percebi isso durante nossa maior crise familiar, o dia em que Lilia falou sobre sua gravidez e Paul confessou que era o responsável. Me senti terrivelmente traída pelos dois. Fiquei tão brava e tão triste. Fiquei particularmente furiosa com Paul, já que quebrou seus votos comigo, então senti que estava a ponto de explodir. Estava a ponto de gritar, saia daqui, para Lilia, ou até de anunciar que estaria me retirando. Foi preciso uma enorme força de vontade para manter a calma. Antes do nosso casamento, esperava que Paul se provasse um mentiroso e planejei me livrar dele na primeira oportunidade. Quase esqueci disso, mas pelo visto meus sentimentos não mudaram. Fiquei tão chateada que estava a ponto de desmanchar nossa família para sempre. Mas, no final, Rude mudou minha mente. Fazendo o papel de uma criança inocente, interveio para guiar as coisas para uma conclusão mais leve. Seus métodos foram extremamente admiráveis, claro. E mesmo se eu acreditasse em sua historinha, de certo não seria o bastante para perdoar meu marido safado. Ainda assim, pelas palavras e expressão no rosto de Rude, pude ver o que ele realmente estava sentindo, bem lá no fundo. No momento em que percebi isso, finalmente entendi que nos amava à sua maneira. E não quis nada além de tranquilizá-lo. Minha raiva se abrandou. Consegui perdoar Paul e Lilia ali mesmo. Se não fosse por Rude, as coisas não teriam acabado assim. Ah, Norn, você é uma gracinha. Vai ser tão linda, assim como a mamãe, não é? E agora, aqui estava ele brincando com as mãozinhas de Norn e sorrindo alegremente. Meu filho, sempre sério, estava acalmando sua irmã com os papos tolos de um bebê. Ele é tão confiável. Fiquei um pouco admirada com os talentos de Rude por algum tempo, mas recentemente estava começando a apreciar também a sua confiabilidade. As coisas estavam realmente agitadas após o nascimento de Aissa e Norn. Nossas duas novas crianças choravam a noite toda, vomitavam metade do leite que mamavam e faziam cocô toda hora, inclusive na hora da limpeza. Lilia me disse que tudo isso era perfeitamente natural, que era o esperado, mas em pouco tempo fiquei totalmente exausta. Por dias e dias, mal conseguia dormir. Mas então Rude interveio e começou a lidar com todos os tipos de coisas por nós. Sem sequer ser requisitado. Ele era estranhamente hábil com bebês. Era quase como se já tivesse lidado com algo do tipo antes, embora não pudesse ser o caso. Suponho que devia ter aprendido algumas coisas ao observar Lilia. Esse é o meu Rude. Eu não estava particularmente feliz por meu filho conseguir acalmar minha filha melhor do que eu, mas ainda assim foi de enorme ajuda. Nunca vi um garoto da idade dele sendo tão útil e confiável, ou mesmo com a capacidade de cuidar de bebês recém-nascidos do modo que ele fazia. Observá-lo trabalhando às vezes me lembrava de meu irmão, que provavelmente ainda vivia no país sagrado. Como Rude, ele era sério, diligente e talentoso, meu pai sempre nos dizia para aprender com seu exemplo. Mas também era frio com sua família e ignorou quase que completamente a existência de suas irmãzinhas. Como nobre, era um homem bom e honesto, mas não pensava muito bem dele como irmão. Rude evidentemente seria diferente. Ele seria um ótimo irmão mais velho. Um do tipo que conquistaria a admiração de suas irmãs. Essa ao menos parecia ser a sua intenção. Na verdade, ele anunciou: vou tentar ser o irmão mais legal e mais perfeito de todos para Paul enquanto eles olhavam para Norn e Aisha. Eu já estava até ansiosa para ver como os três estariam dentro de alguns anos.
Ah! Já! Nesse momento, fui, de surpresa, pega por Norn no meio de meu devaneio, já que ela começou a chorar alto. O corpo de Rude estremeceu com a surpresa, mas ele rapidamente se virou para o berço dela e começou a fazer caretas bobas. Gia! Vai! Dessa vez, Norn não parou de berrar. Rude verificou sua fralda para ver se estava molhada, depois a pegou e apalpou suas costas, procurando erupções cutâneas, mas estava tudo normal por ali. Se eu estivesse sozinha, provavelmente ficaria perturbada e chamaria por Lilia, só para entrar em pânico quando lembrasse que no momento ela estava fazendo compras. Mas Rude continuou admiravelmente calmo. Seguindo com o processo de eliminação, ele verificou cuidadosamente todos os possíveis problemas. Depois de algum tempo, bateu palmas e se virou para mim. Mãe, acho que está na hora do leite. Parando para pensar, já era aquela hora do dia, não? As horas realmente voaram enquanto eu assistia Rude brincando com suas irmãs. Certo. Claro. Aqui, sente-se. Me sentei na cadeira que Rude puxou para mim, abri minha blusa e peguei meu bebê chorão no colo. Norn estava claramente esfomeada, assim como Rude adivinhou. Ela pressionou sua boquinha no meu mamilo na mesma hora, e então começou a sugar avidamente. A sensação sempre me deixava intensamente consciente de que era mãe. Depois de um momento, percebi que Rude estava assistindo. Era engraçado vê-lo repetindo as ações de Paul, mas se ele já estava assim na sua idade, provavelmente se depararia com problemas em algum momento. A última coisa que eu queria era que Rude começasse a andar por aí partindo o coração das mulheres à torto e à direita, igual ao seu pai. Qual é o problema, Rude? Também quer um pouco? Assustado com minha piadinha, Rude virou a cabeça e corou em um tom de vermelho brilhante. Não, não é isso. Só fiquei impressionado com o quanto ela está tomando. Hehehe. Foi até fofo vê-lo em um estado perturbado. Não pude deixar de soltar uma breve risada. Desculpa, mas preciso dar o meu leite para Norn agora. Você já tomou bastante quando era bebê, então não seja ganancioso, tá bom? Claro, mãe. Talvez eu o provoque mais um pouco. Bem, se você estiver tão desesperado, depois de conseguir uma esposa, por que não pergunta se ela te dá um pouco? Boa ideia. Algum dia vou tentar. Eu realmente esperava que ele fosse ficar grosseiro e defensivo neste momento, mas se livrou de meu comentário revelando uma expressão calma. Suponho que percebeu que eu só estava brincando. Sem graça. Mas o Rude sempre foi assim, acho. Não a force, lembre-se disso. Sim, eu sei. Isso sempre me fazia ficar meio triste, ver ele agindo feito um adulto. Voltei minha atenção para Norn, que já parecia estar cheia. Depois de dar alguns tapinhas em suas costas até que soltasse um ligeiro arroto, gentilmente a coloquei de volta no berço. Quem quer que se case com ele pode ter dificuldades. Sylvie parece ser a principal candidata no momento, e aquela garota tende a fazer qualquer coisa que Rude manda. Pode acabar ficando incapaz de dizer não, mesmo quando quiser. Certo, tudo bem. Se acontecer algo de ruim, terei que educá-lo. Afinal, eu era a mãe de Rude. Paul podia até ensiná-lo a seduzir as mulheres, mas eu ensinaria como tratá-las corretamente. Go! Norn parecia bastante satisfeita, agora que estava de barriga cheia. Não demorou muito para começar a cochilar no berço. É isso, murmurei suavemente, acariciando sua cabecinha. Tome muito leite, durma bastante e cresça bem e com saúde. Infelizmente, Aisha escolheu justo esse momento para começar a se debater. Ah! Vai! Tirando os olhos de meus seios, Rude olhou para o outro berço. O que foi, Aisha? Suas costas estão coçando? Assim como havia feito com Norn há pouco, ele pegou Aisha, verificou sua fralda e procurou por erupções cutâneas e picadas de insetos. Mas, depois de um momento, ainda a segurando nos braços, virou para mim com uma expressão estranhamente ansiosa. Eu gostava de ver as várias emoções estampadas no rosto de Rude, mas não queria que ele parecesse tão perturbado com tanta frequência. Qual é o problema, Rude? Mãe. A senhorita Lilia está demorando um pouco hoje, não?
Parando para pensar nisso, você está certo. Ela normalmente já teria voltado de sua viagem de compras. Será que havia acontecido algo? Não, não. Um grupo de comerciantes da cidadela de Roa estava na cidade. Ela mencionou que pretendia comprar um pouco mais do que o normal, provavelmente demoraria um pouco mais do que o esperado. Bem, veja. Sobre Aisha. Sim. Acho que ela também está com fome. Ah, entendi. Nós costumávamos alimentar nossas bebês ao mesmo tempo, por isso fazia sentido que ambas ficassem com fome ao mesmo tempo. Normalmente eu amamentava Norn enquanto Lilia cuidava de Aisha, mas... Nesse momento, finalmente entendi a expressão estranha que Rude mostrou no rosto. Lenta e cautelosamente, ele continuou escolhendo com cuidado cada uma de suas palavras. Mãe. Não sabemos quando a senhorita Lilia voltará. Tenho certeza de que Aisha pode esperar um pouco, mas se continuar chorando, Norn pode acabar acordando. Como uma fiel da igreja Miles, eu ainda estava descontente por Paul e Lilia terem violado nossos votos de casamento. Eu sabia que não estavam de acordo com minha fé, mas nunca seria agradável ver alguém desconsiderando seus valores. E Rude evidentemente havia percebido isso. Ele temia que sua sugestão pudesse me perturbar. Estava preocupado que eu pudesse até mesmo destratar sua irmãzinha. O garoto estava evidentemente ansioso. De sua perspectiva, Norn, Aisha e eu éramos todos o mesmo, família. E, considerando a situação atual, eu devia sentir o mesmo. Ainda assim, fazer isso seria uma boa ideia? E se amamentar Aisha me fizesse sentir raiva ou repulsa? E se Rude visse o ódio estampado no meu rosto e começasse a me desprezar por isso? Ah, olha só. O que você está falando, Rude? Venha, me dê a Aisha, respondi com minha voz mais gentil, tentando afastar minha própria incerteza. Claro, disse Rude. Lenta e hesitantemente ele colocou Aisha em meus braços. Depois de expor o seio oposto ao que usei para alimentar Norn, eu a levantei. Provavelmente ficaria um pouco chateada se Aisha se irritasse nesse momento, mas ela se agarrou a mim e começou a tomar leite quase na mesma hora. Baixo demais para Rude ouvir, soltei um suspiro de alívio. Me senti exatamente da mesma forma de quando alimentava Aisha. Meu coração estava repleto com uma sensação calorosa e agradável, destacando que eu era mãe, e nada mais. Que esquisito. Por que hesitei, mesmo que só um pouco, em dar meu peito a Aisha? Por que pensei que isso me deixaria infeliz? Por que pensei nisso como um desafio que teria de suportar? Foi tudo mais simples do que imaginei. Eu era uma mãe. Nada além disso importava. Se fosse fiel da igreja Miles ou não, isso realmente não fazia diferença quando se tratando de coisas assim. Ela está tomando tudo, não é? Bem, seu leite é delicioso, mãe. Essa é uma forma bem estranha de bajulação, Rude. Vendo Aisha chupando meu peito toda feliz, e também a expressão satisfeita em meu próprio rosto, Rude sorriu com um alívio óbvio. Ele claramente considerava a proteção de suas irmãzinhas como um de seus deveres. Que admirável! Seu desejo de ser um bom irmão mais velho, digno de adoração, parecia bastante genuíno. Não é bajulação. Ainda lembro de quando provei. Sério mesmo? Rindo baixinho, estendi a mão para acariciar a cabecinha de Aisha. Depois de um tempo, ela parou de tomar leite e tirou a boca do meu peito, e pouco depois já estava cochilando em meus braços, então a coloquei de volta em seu berço. Rude assistiu de longe, seu olhar transmitindo mais calor que o normal. Ei, Rude. Sim, o que houve? Se importa se eu acariciar sua cabeça um pouco? Não precisa pedir minha permissão. Sinta-se livre para acariciar a qualquer momento. Depois de se sentar ao meu lado, Rude inclinou a cabeça em minha direção, fazendo um convite. Abaixei a mão e comecei a acariciá-lo suavemente. Rude foi o nosso primeiro filho, mas nunca precisou muito de nós. Na maioria das vezes, eu não sentia nem que era a mãe dele. Mas, recentemente, isso começou a mudar. Eu realmente era a mãe desse garoto. E ele realmente era meu filho. Sentindo-me um pouco quente, me virei. O sol da primavera estava entrando pela janela.
Lá fora, campos dourados de trigo se estendiam até onde os olhos podiam ver. Era a perfeita imagem de uma tarde de primavera pacífica. Enquanto olhava silenciosamente para lá, uma sensação de felicidade tomou conta de mim. Por alguma razão, fiquei totalmente satisfeita. Gostaria que esse momento durasse para sempre. Eu também, murmurou Rude balançando a cabeça. Suponho que ele achou essa breve cena domiciliar agradavelmente tranquila. Mas foi só graças a ele que eu pude sentir o mesmo. Se Rude não tivesse intervindo, como um membro piedoso da igreja Miles reduzida a uma de 2 esposas, eu provavelmente teria partido desta casa com Norn, amaldiçoando o meu infortúnio. Ou talvez a deixaria para trás, tentando me livrar de meu ressentimento por Lilia e Aisha. Obrigada a Deus, pelo Rude. Se ele não fosse um garotinho tão sábio e inteligente, eu nunca teria provado deste momento feliz. Rude. Sim, mãe? Obrigada por ter nascido. Assustado, ele olhou para mim. Depois de uma pausa embaraçosa, Rude coçou a cabeça e respondeu com um tom de voz adoravelmente tímido. Bem. Obrigado por me ter. Minha única resposta foi uma outra risada alegre.